Bem, vamos lá para mais um talk da Bússola da Transformação Digital. E para mim é uma satisfação estar aqui com o Jared, CEO da Key Expert, para a gente bater um papo, né, sobre alguns conteúdos que envolvem essa dimensão da Bússola da Transformação Digital, denominada gestão. Antes de conversar aí com o Jared, queria falar um pouco aí sobre o que é a bússola da transformação digital. Então, a bússola da transformação digital, na sua primeira edição, ela nada mais, nada menos do que uma iniciativa do Sistema FIEP que busca fortalecer o ambiente de negócios da indústria por meio da disseminação, avaliação e compreensão das práticas voltadas à transformação digital. Claro que alinhadas às necessidades do mercado. Então, assim, de forma bem simples, a ideia do Sistema FIEP é incentivar o processo de transformação digital das nossas indústrias em todo o território paranaense. E acontece de que maneira, né? Então, você, gestor da indústria, fará uma avaliação extremamente rápida da sua empresa por meio da nossa ferramenta, onde vai responder algumas perguntas a partir de um conjunto de perguntas relacionadas a uma dimensão. Você já recebe automaticamente, de forma gratuita e imediata, um diagnóstico personalizado do status de transformação digital da sua empresa. Olha que bacana, hein? Gratuito, sem pagar absolutamente nada, e uma série de orientações, dicas, sugestões de como potencializar o processo de transformação digital da sua empresa através do nosso site transformaçãodigital.org.br. Você terá todas essas informações. E aí, nós compomos esse conjunto de informações da bússola da transformação digital de que maneira, né? Por meio de 6 dimensões. Então, nós temos uma dimensão de avaliação da cadeia de suprimentos e distribuição da empresa, temos a dimensão estratégia, a dimensão pessoas, dimensão produção e operação, dimensão tecnologias facilitadoras e a dimensão gestão, que dispõe sobre os aspectos da gestão empresarial em relação com a transformação digital. Então, dito isso, mais uma vez, Jared, eu agradeço aí a sua atenção em poder estar passando toda a sua bagagem, toda a sua experiência relacionada à transformação digital na Key Expert. E queria fazer uma primeira pergunta aí para você. Qual é a experiência da sua empresa com relação à transformação digital? Obrigado pelo convite. Bom, a Key Expert ela é uma empresa que ela é jovem e ela nasceu com a escolha já de ser uma empresa na área de transformação digital, já ter isso na veia. Ela não participou muito de não ter isso. Por quê? Porque hoje as coisas são muito online, é tudo nuvem, os ecossistemas que proporcionam essas facilidades para a gente, então não é só sistemas ou não é só gestão, tem um ecossistema que você tem que fazer parte, e isso colabora muito com o crescimento da empresa. Então, a Key Expert ela já nasceu escolhendo ferramentas que auxiliam nessa transformação digital, como ponto online, lançamento de horas, nós somos uma consultoria e startup ao mesmo tempo, então, monitoramento dessas pessoas, do trabalho dela, e não se ela está trabalhando ou não, mas de que forma ela está trabalhando, né, para atingir um nível de qualidade. Então, a Key Expert, ela entrou já escolhendo ser digital, né, colocando RPs, colocando ferramenta de controle de projetos, e ao mesmo tempo
fazendo parte desse ecossistema que proporciona uma parceria de startups, e empresas e consultorias que elevam esse patamar de transformação digital aonde você não teria o acesso. Então, a Kexpert, ela começou assim, e só que ao mesmo tempo ela precisa ser evoluída. Porque a transformação digital, ela não é aquilo, implantei, tenho um ecossistema, não, você tem que movimentar isso, movimentar o ecossistema, participar dele, verificar se aqueles sistemas ainda fazem sentido. Então, a Kexpert, ela nasceu com isso, e isso nos ajuda muito, porque a gente tem uma visibilidade do que está acontecendo dentro da empresa. Maravilha, muito interessante isso que você traz para a gente, Jared. Especialmente quando você fala, né, que quando a gente quer apresentar, desenvolver algum projeto, uma ação nessa perspectiva de transformação digital da empresa, na verdade, todas as áreas elas acabam trabalhando de uma forma imbricada, né, de uma forma complementar. A gente, na bússola da transformação digital, a gente acaba separando de um modo didático, né, em 6 grandes dimensões, mas temos essa percepção que qualquer ação que você desenvolva na empresa acaba afetando as outras áreas, como você muito bem comentou. E aí, com base justamente nisso que você traz aí para a gente, queria que você falasse um pouco mais assim sobre esse impacto da transformação digital na gestão da sua empresa, assim, no dia a dia, como há esse impacto, né? Sim, a gente, como qualquer empresa, começa com Excel, a parte de controle e gestão. E não tem para onde fugir, porque é a ferramenta que está ali disponível. Mas a gente tem que digitalizar nisso, porque os números são as coisas mais importantes que tem dentro de uma empresa. Então, começando a fazer a gestão, olhando para os números da empresa, é o começo. Porque quando você olha para os números, você sabe o rendimento da empresa, você sabe quantos funcionários, quantos clientes, qual que é a margem que você tem que ter. E aí começa a escolha de sistemas em nuvem, sistemas on-premise, mas você ter essa digitalização do teu processo de compra, venda e controle. Isso é uma coisa muito, muito importante. E isso afeta diretamente os nossos colaboradores e nossos clientes, porque uma vez que eu tenho esse controle, eu consigo promover pessoas, porque eu sei a margem que eu tenho ali dentro daqueles projetos, eu consigo negociar melhor com os clientes, então eu não fico na corda bamba, será que eu dou desconto? Ou eu vou dar um desconto e vou quebrar a margem, e aí o fluxo de caixa não vai aguentar? Então a primeira coisa que se deve fazer é você olhar esses dados com atenção e saber tomada de decisões baseada em dados, e não baseada em achismos. Então, a transformação digital, quando você fala, ela incorpora organização dentro de casa, seja ela com o sistema digitalizado ou seja ela com o sistema que está simples, mas tem que ter, né? Começa com Excel e depois você vai escolhendo outras ferramentas que se adequem mais a você. E aí, a Kexpert fez isso, e depois a gente vai para uma ferramenta mais robusta, onde que você tem um nível de detalhe maior, que o teu back-office, lá o financeiro, contabilidade, eles vão precisar. Então você precisa ter a visão macro, mas a tua equipe ela vai precisar ter a outra visão. E isso impacta diretamente no resultado. Então, os meus consultores, eles não sabem quando vão receber esse aumento, mas eu sei quando eu posso dar e eu informo a eles. E aí acaba ficando uma transparência, né? Muito legal, muito legal. Isso você traz também para a gente uma contribuição muito interessante, que é justamente a importância de você ter indicadores, né? Que esses indicadores, nada mais, nada menos, transformam todos os resultados dessas estratégias elaboradas por você e pelo seu time. E aí, nesses números e dados estatísticos, você consegue ter essa melhor visualização para qual rumo a empresa ela pode estar indo, né?
E aí decisões mais assertivas, decisões mais efetivas, são alguns dos parâmetros que na no nosso conjunto de indicadores relacionados à área de gestão, como a tomada de decisão, sistemas e ferramentas. E outro ponto bem interessante, às vezes a gente tem aquela dificuldade, aquele mito, poxa, eu vou começar já com uma tecnologia robusta. E você traz o quê? Não, eu posso começar sim com uma tecnologia simples. Um simples Excel vai me dar robustez para, a partir daí, eu ir evoluindo e utilizando outras ferramentas. Fala um pouquinho para a gente como é essa apropriação do seu time em relação à utilização e apropriação dessa evolução das tecnologias e das ferramentas disponíveis, né? Sim. O time, ele sempre vê com bons olhos o resultado final. Mas você tem ali um meio termo entre sair de uma ferramenta e ir para outra. Então, isso é doloroso para qualquer empresa, porque você tem que manter a antiga e ainda colocar na nova. Até que o legado fica legado ali e você não precisa mais usar ele, somente para consulta. Então, existe sim uma dificuldade, porque você tem que reaprender outra ferramenta e aí se acostumar e se habituar, para que isso comece a gerar uma facilidade maior. Existem ferramentas que têm limitações, por exemplo, Excel é uma excelente ferramenta, mas ela é muito manual. E nas empresas, quando a gente fala em transformação digital, a gente está falando em automatização de processos para que melhore a gestão da empresa. Então, quando você parte com uma outra ferramenta, seja ela financeira, por exemplo, um ERP, ou seja ela de projetos, para controle de projetos, as duas vão ter um sacrifício um pouco melhor no começo. Mas após essa implantação, isso é muito bom porque o trabalho diminui, e aí você começa a ter um trabalho de gestão e de governança melhor, fazendo com que a parte operacional diminua. Por exemplo, em projetos, em vez de as pessoas lançarem horas e atividades em Excel, você tem uma ferramenta onde que você só aperta na hora, iniciar, preenche, finalizar. Então facilita muito isso, e ele não tem que ter um controle. Eu posso aprovar essas horas, reprovar ou rejeitar. Né? E a pessoa está vendo em tempo real isso. Então, essa facilidade de sair do manual, digamos assim, e ir para algo mais automatizado, onde que você tem resultados mais rápidos e controle sobre isso, afeta, mas ele é para melhor sempre. Legal, legal, muito bacana isso que você traz aí, Jared. E assim, eu quero explorar um pouquinho mais, assim, de também como é que você observa os resultados em relação a esses indicadores de gestão que são normalmente, comumente trabalhados quando se fala sobre a implantação da transformação digital, como a cultura Lean, o próprio ciclo de vida do produto ou do serviço, o relacionamento com os atores estratégicos. Então, assim, como é esse processo de adoção de tecnologias digitais para dinamizar esse relacionamento entre atores estratégicos envolvidos no seu negócio. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim. A partir do momento que a gente começou a ter a visão dos dados, a gente começou a olhar de maneira diferente a empresa. Quais produtos eu tenho mais margem? Quais produtos eu tenho menos margem? E qual o mercado que eu estou apontando? E ali, quando a gente olha, a gente acaba tendo surpresas, porque a gente acreditava que era um mercado e acreditava que era um produto. Mas a gente acaba vendo que os dados, eles mostram outras coisas, que os olhos não podem ver. Então, a gente está falando ali de fazer análise exploratória, que você vê o que está acontecendo, e depois análises analíticas para você tomar essa decisão. Então, são dois níveis de tomada de decisão que você tem e de visualização desses dados. E aí, quando a gente fala, por exemplo, uma experiência que a gente teve é que a gente tinha potencial de atender um novo mercado. Então, a gente via que atendia o mercado Y, e aí a gente tinha lá uma margem com isso, já com esses valores, a gente consegue abrir ali EBITDA, markup, receita bruta,
Então, esses indicadores vinculados a vendas, eu consegui ver qual mercado eu poderia atender a mais. Uma coisa que eu não estava vendo sem ter esses valores explícitos ali na minha cara, né? Então, isso Entendi. foi muito bom porque a gente achou um novo mercado, onde a gente pode trabalhar com a mesma equipe, percebemos que tem que adaptar-se para esse mercado, olhando ferramentas de gestão também, e é um trabalho um pouquinho diferente, então são dois produtos, por exemplo, trabalhar com Y e com o Z, com o Y eu tenho faturamentos agressivos, com o Z eu tenho faturamentos recorrentes, e margem menor, mas eu tenho mais garantia. Foi isso que os números mostraram para a gente, falando assim, análises exploratórias e analíticas para tomada de decisão. Já no produto, mostrou que eu estava investindo em um produto onde o retorno dele era muito lento, muito demorado. Então, eu Sim. tinha que me esforçar mais para vender aquele produto, sendo que eu tinha um outro produto em potencial que eu me esforçava pouco, tinha visibilidade no mercado e uma margem melhor. E até então eu não tinha visto isso. E aí a gente começa a escolher qual produto se encaixa para a empresa, qual estratégia de mercado e o que eu estou ganhando com isso. Isso nos ajudou principalmente no momento de pandemia, porque com a pandemia, os clientes atuais, eles pausaram ou eles diminuíram as compras. E aí a gente se viu olhando para os dados, quais oportunidades novas nós tínhamos. E aí ocorreu que a gente viu oportunidades e esse ano a gente ainda espera faturar um pouco mais do que o ano passado. Ou seja, ainda a gente vai ter crescimento dentro da pandemia, justamente por causa que os dados nos ofereceu essa visão, né? Muito legal isso, muito legal essa percepção, porque assim, o que acontece, né? Nesse cenário de pandemia, de crise, muitas empresas tiveram que se reinventar e com muita dificuldade, né? Então, assim, de manter os seus clientes, pensar em prospectar novos clientes, manter a equipe. E aí, até para a gente poder estar fechando agora assim, o nosso bate-papo, Jared, eu queria justamente assim que você trouxesse para a gente, em termos de lições aprendidas, ou, na verdade, assim, quais seriam os principais desafios da implantação da transformação digital para a gestão de uma empresa, especialmente aí para, e nesse cenário, as empresas estão assim adotando alguma estratégia, alguma prática relacionada à transformação digital. Como você visualiza assim os principais desafios para a implantação da transformação digital, especialmente nesse cenário aí para essas empresas que carecem e necessitam desenvolver novas soluções para o enfrentamento da crise? Bom, essa pergunta eu costumo falar que a gente não faz nada em casa. Apesar de a gente estar em home office, trabalhando muito, a gente não faz nada em casa, a gente sempre faz junto com o cliente ou junto com o parceiro. Então, a primeira dica encontre um ecossistema que você faça parte dele e contribua com ele, não só utilize esse ecossistema, contribui, e aí dentro desse ecossistema, use ele, porque esses ecossistemas que são formados ajudam muito. Por exemplo, eu quero escolher uma ferramenta para minha empresa, você vai lá no ecossistema e pergunta, pessoal, o que vocês estão utilizando? O que vocês me indicam? Então você pega feedback, pede benchmark com essas ferramentas e você consegue ter um olhar que não só pesquisando no Google qual é a melhor ferramenta, mas sim de quem está usando elas. Então você já vai ter um feeling e já vai errar menos. Você vai errar, naturalmente, mas vai errar menos, porque você está tendo feedback de pessoas que estão ali próximas a vocês e sofrendo das mesmas dores de você. E aí, após você ter isso, ok, escolhi uma ferramenta. Crie um projeto para isso. Não saia tocando, como se diz, nas coxas, né? Não, Isso. crie um projeto, estabeleça começo, meio e fim nesse projeto, responsáveis por esse projeto, para que essa transformação ela seja executada do início ao fim. Então, comece e termine. Essa ferramenta não é 100% o que eu esperava. Ok, ela tem de 80%? Ela tem de 90%? Então, termine
e aí depois você vai fazendo adequações com esse tipo. Busca outra ferramenta que se aplique, que se encaixe para complementar. Não vai ter uma ferramenta única no mercado, você vai ter que usar ferramentas diversificadas. Então, a minha dica é, participe de ecossistemas, inicie e termine o projeto, e depois faça uma melhoria contínua nisso, porque a transformação digital, você não aplica e depois fica esperando resultados. Você tem que continuar com ela. Muito legal, muito legal. Algumas dicas muito importantes que você traz aí para a gente. Lembrando que você que está assistindo esse nosso bate-papo, entra agora em transformaçãodigital.org.br, acesse lá a bússola da transformação digital. Você clicando em participe terá acesso a todas as nossas informações, preenche lá as informações, vai receber um diagnóstico gratuito, imediato, sobre o grau de maturidade em transformação digital da sua empresa. E aí, só recapitulando, pontos muito importantes que o Jared traz aí para a gente sobre os principais desafios. Um que me chama a atenção é o aspecto de estar próximo do cliente, construir junto com o cliente, né? Então, saber ouvir esse cliente, lembrando que, além do cliente, o que o Jared traz também muito importante, fazer parte de um ecossistema de inovação, seja na sua cidade, na sua região, procurar pessoas próximas que possam auxiliar naquela sua ideia, naquele seu projeto que estava engavetado e que precisava de um empurrão, de alguém com um trabalho complementar para poder potencializar aquele seu projeto. Existe aquele ditado, né, que sozinho eu vou mais rápido, né? E juntos nós vamos mais longe. E é a partir dessa premissa de poder estar junto com outras pessoas do ecossistema que nós podemos ir muito mais longe. Outro ponto muito importante apresentado pelo Jared é a estruturação. De nada adianta a gente ficar no mundo das ideias se eu não coloco isso em um projeto e dou uma temporalidade dele. Tem que ter um início, um meio e um fim. Um ponto muito importante é esse aspecto da estruturação, que vem também a questão da diversificação de ferramentas e o próprio processo de melhoria contínua. Se permita errar, se permita aprender nesse processo. Muito, muito, muito bom, Jared. Eu agradeço imensamente aí a oportunidade de você nos brindar com informações, conhecimentos extremamente interessantes. E fica aí na sua palavra final, mais algum recado que você gostaria de passar aí para o nosso público, falar um pouco também mais sobre a Key Expert. Fique aí também à vontade nas suas palavras finais, meu amigo. Obrigado novamente pelo convite. E é sempre bom, como eu falei, de um ecossistema, então estar aqui transmitindo o que a gente já passou e que está passando é muito valoroso para nós, porque a gente aprende ensinando. Então, quando eu estou falando, a gente vai relembrando coisas que a gente fez e que a gente acertou e que errou. Então, não tenho medo de errar, é comum. Então, tenham atitude, né? A atitude, ela vai fazer com que a sua empresa cresça. Então, tenha atitude, tentar errar menos, é claro, mas você iniciando o processo já é uma coisa. E a Key Expert é uma startup daqui de Curitiba. A gente atua com Data Science, Data Analytics, inteligência artificial, e a gente está aqui também colaborando com clientes, ajudando eles na transformação digital deles, na evolução dos produtos, na evolução da operação e da gestão. Então, nós temos como dever ser digital e ajudar outros clientes a ser digital também com essas novas tecnologias. Novamente, obrigado pela oportunidade e espero que tenham aproveitado. Maravilha, muito obrigado, Jared. Lembrando, transformaçãodigital.org.br. Encerramos aqui mais um bate-papo sobre a dimensão
gestão. Aguardem aí nossos próximos bate-papos sobre cada uma das 6 dimensões da bússola da transformação digital. Muito obrigado mais uma vez, até uma próxima. Até mais.